Olá pessoal, bem, aqui a gente vai agora avançar um pouco no nosso projeto, né? Vamos aqui colocar a calculadora aqui no... Agora que eu percebi que existe um erro aqui no nome, né? Calculadora, né? Calculadora. Vou corrigir aqui, só renomear. Calculadora, é isso. Vamos aqui colocar ela no modo design. Na aula anterior a gente viu como iniciar a programação, né? Agora aqui a gente vai de fato aqui começar a fazer os cálculos, né? Vamos primeiramente inserir os controles aqui, né? Como você já sabe, deve saber, essa aqui é a área de controles, né? Existem vários tipos de controle. No primeiro vídeo eu inseri apenas o botão, né? Esse botão só para dar um exemplo de como enviar uma mensagem para o usuário. Aqui vamos inserir outro tipo de controle, que é a caixa de texto, né? Como você vê na dica de tela. Vou só clicar nela lá e clicar aqui dentro. Eu posso também desenhar, dependendo da forma como eu vou usar esse controle, eu posso desenhar o tamanho dele também, mas eu posso clicar lá e clicar aqui, que ele já vai desenhar o controle no formato padrão. E o formato para a caixa de texto é esse daqui, olha. A altura dele do tamanho da fonte, né, que existe aqui dentro, essa fonte aqui é do tamanho 11. E do lado dele você já percebe que vem aqui um rótulo, né? É outro tipo de controle. O controle caixa de texto é onde o usuário interage com ela, digitando os caracteres aqui dentro, né? No modo formulário, né? E o rótulo ele só serve para exibir uma informação, né? Aqui no caso está texto 6, né? No caso, se fosse criar um campo para cadastro de nome, você colocaria aqui, olha, nome, certo? No modo de exibição de formulário eu vou colocar aqui F5, né? Que é o modo de execução, que é chamado aqui. E você já vê, olha. Isso aqui não é editável, né? O usuário não pode alterar aqui, mas a caixa de texto você pode digitar o conteúdo aqui dentro, né? Porque essa caixa de texto ela espera a inserção por parte do usuário, né? De alguma informação. Aqui a gente vai trabalhar com números. Então aqui a gente vai deixar ela nesse formato. Vou colocar aqui no modo design. Eu vou excluir, que eu não vou precisar aqui do rótulo. E vou deixar um pouquinho afastada aqui a caixa de texto para cá, né? Eu vou criar outra, mesmo esquema, né? Eu posso também copiar daqui, né? Copiar e colar, tanto faz. E vou colocar aqui mais ou menos aqui do lado. Certo, nós temos duas caixas de texto, né? Que aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar, ou subtrair, ou multiplicar, ou dividir o valor que está aqui por esse, né? Então aqui a base da nossa calculadora é essa. Aqui vamos agora criar um rótulo. O rótulo é o seguinte, você precisa digitar alguma coisa nele quando você desenha ele aqui nessa área, né? Você clica, você já percebe que ele já espera um valor para você digitar, né? Mas, tipo assim, se você não digitar, eu clico aqui fora, observe que ele desaparece. Então, se eu quiser um rótulo que não tenha nada, eu preciso digitar. Aí eu vou em propriedades, ou pode ser aqui mesmo, e apago o que tem dentro dele. Ele não ficou, né? Mas é para ficar. Mas vamos para o outro lado agora. Desenho, né? Agora eu digito, certo? Agora eu pressiono, eu vou aqui em propriedades, né? Só aqui um macetezinho, que é um atalho, né? Para você abrir a propriedades de um objeto, igual tá aqui. Está selecionado, eu pressiono F4. Observe aqui, ó, rótulo 12, né? É esse objeto que eu estou abrindo as propriedades dele, na folha de propriedades. Eu venho aqui em formato e aqui em legenda eu tenho o conteúdo da legenda. Aqui eu posso apagar, observe que ele não vai desaparecer agora, como eu fiz naquela inicialmente, né? Então tá aqui a legenda, o rótulo sem conteúdo, né? Sem legenda. Então tá. Qual a finalidade desse rótulo? Ele vai exibir o resultado no cálculo desse por esse, certo? Aqui esse aviso aqui é porque ele não está associado, porque por padrão no Axis você precisa associar um rótulo a uma caixa de texto, por exemplo, ou a caixa de listagem, ou uma caixa de combinação, né, que são vários tipos de controle. Aí ele aparece esse errozinho, esse aviso, mas se você quiser tirar, é só clicar aqui, olha, e clicar na opção ignorar erro, pronto, desaparece. Tá aqui, porque o objetivo dela aqui é outro já. Então tá. Primeiramente, a gente vai renomear para ficar mais fácil para a gente identificar o que é cada
cada controle, né? Identificar ele de forma exclusiva. Por exemplo, ele já vem com o nome padrão aqui, no caso, essa primeira caixa de texto, ela tem um nome de texto 6 e essa segunda aqui texto 8. E o rótulo está como rótulo 12, né? Eu gosto sempre de padronizar isso. Aqui eu vou colocar como txt, que é o prefixo que eu uso para a caixa de texto. Vou colocar aqui número 1, né? Ou melhor, vou colocar aqui para não ficar muito assim, não haver uma confusão lá no código, né? Valor 1 é o valor que vai ser inserido, né? E aqui na segunda, o mesmo caso, aqui eu vou colocar valor 2, ali é 1, txt valor 1 e txt valor 2. Aqui também eu preciso de um nome, né, para me identificar de forma exclusiva, saber que eu estou trabalhando com aquele rótulo, né, com aquele controle. Aqui ele é um rótulo, no caso está com esse nome, eu vou colocar como LB de label, que é em inglês esse nome. É outro prefixo também que eu uso para rótulos, né? É só uma forma de você identificar e agrupar os tipos de controle, né? Aqui para rótulo eu uso LB. LB vai ser resultado. Aqui eu já vou ensinando vocês já da forma que eu programo, né? Então por isso que eu já estou dando essas dicas aí. No começo eu era bem teimoso, então eu ignorava essas coisas. Mas na frente, quando eu vi que estava avançando, aí eu vi que precisei, né? Então assim, em certos momentos eu tive que refazer todo o meu projeto por não ter essa visão, né? Então já estou passando aqui essa visão para vocês. No início aqui vocês vão ver assim, até de forma exagerada, porque aqui a gente tem pouco controle, né? Aqui não precisamos assim disso, né? Desse prefixo, porque a gente não vai nem usar ele, na verdade, mas conforme a gente vai programando, a tendência é você programar grandes projetos, né? Então, nesses projetos que você vai perceber que precisa disso, né? Certo? O outro passo aqui, a gente vai renomear esse nosso botão aqui, ó, que está como botão inicial, né? Como a gente renomeou no primeiro vídeo. Aqui a gente vai redefinir o nome dele como calcular. Só observe o seguinte, eu vou deixar do jeito que está, eu vou colocar no modo formulário e vou clicar aqui, olha. Melhor, clicar duas vezes, né? Que a gente tinha um código aqui ao clicar duas vezes, né? Aí ele mostrava isso, né? Então, agora eu vou renomear ele. Vou dar outro nome para ele. Vai ser agora chamado botão BT calcular, né? Que é o botão calcular. Agora eu vou clicar duas vezes. Observe que não aconteceu nada, porque quando a gente renomeou, ele perdeu o vínculo com esse código aqui, olha. Ele não mais, no caso, botão inicial é o código que era para o nosso botão com aquele nome, né? BT inicial. Mas agora ele não tem valor nenhum, porque esse nome aqui não faz parte mais desse botão, né? Então, aqui tem um novo nome. Então, por isso, quando você renomear aqui algum controle que tem algum evento nele, você pode perceber que não vai surtir mais efeito, né? Porque se você não vir aqui e mudar também, não vai ter efeito de nada, né? Então é só ter cuidado nisso, né? É claro que no começo sempre você vai cometer alguns errinhos aqui e ali, mas o erro também faz parte do processo de evolução, né? Do processo de aprendizagem, né? Porque é com esses erros que a gente evolui. Eu mesmo aprendi muito com erro, e assim é um aprendizado que você não esquece, né? Então tá, então aqui vamos mudar também o nome, né? Vamos colocar aqui calcular. Então a gente pode até apagar aquele código lá. Vou apagar aqui, né? Porque aqui a gente vai ter vários códigos agora. Então agora eu vou clicar aqui, vou tirar até essa linha aqui, não preciso dela também. Nosso evento vai ser ao clicar do botão, né? Quando a gente clicar no botão, ele vai calcular esse por esse. Aqui, então vou clicar aqui no evento ao clicar e vou construir um evento nessa linha, né? Ó, BT calcular, clique. Então aqui eu vou dar um espaço aqui, como eu falei, só para organizar o código. Vou dar um enter aqui também para afastar um pouco. E aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai primeiramente somar esse por esse, né? Lembra bem,
txt valor 1 é o nosso primeiro controle, e txt valor 2 é o nosso segundo controle. Aqui funciona da seguinte forma, tipo, a gente vai atribuir o valor a esse rótulo, né, que é lb resultado. Então, para a gente, vamos dizer assim, atribuir um valor para esse rótulo, a gente tem que usar a propriedade legenda, que aqui no caso, como o axis é traduzido em português, aqui é chamado de legenda, mas se você ver na propriedade dele, que aqui, ó, tá vendo, lb resultado, a propriedade legenda é a mesma que essa daqui, ó, caption. Então, o que eu colocar aqui é que vai aparecer lá também, ó. Vou colocar aqui resultado, vou colocar até maiúsculo só para diferenciar um pouco. Resultado. Observe que vai estar lá, ó. Estou manipulando através da área de código, né? Da tela do VBA. Então observe aqui, ó. Eu alterei o valor do caption, que é a legenda, certo? Então é o seguinte, essa é a propriedade que a gente vai exibir o resultado do nosso cálculo. Então eu posso também mudar ela pelo código. Aqui eu vou colocar lb resultado. Aqui ele vai converter quando eu colocar lá, quando eu pressionar o enter aqui, ele vai mudar do formato que é aqui, ó, maiúsculo minúsculo. lb resultado, eu preciso colocar o nome certinho. Quando eu colocar um ponto, se esse nome aqui ele estiver associado a algum objeto no nosso formulário, ao colocar um ponto ele já reconhece as propriedades dele de acordo com o objeto, porque cada objeto tem suas propriedades, como eu já falei, né, anteriormente. Então, quando eu colocar um ponto, eu vou ter acesso a todas as propriedades dele, ó. É igual essas propriedades que estão aqui, ó, certo? E aqui também tem uma parte interessante que eu não falei ainda, que aqui nós temos as propriedades em ordem alfabética, né? Como você vê aqui nessa guia alfabético, e temos as propriedades também agrupadas, né? Aqui tem no caso pelo tipo de vamos dizer assim, como se fosse essas abas aqui, olha, formato, dados, evento, outra, né? É o mesmo processo aqui, ó. Evento, formato, outra, né? É a mesma coisa. Então aqui só pra gente, para você se sintonizar assim, não, quais são as propriedades que trabalham com isso, né? Então você vai ver aqui. Então, quando eu clico aqui digito um ponto, né, depois do nome, e se esse nome aqui tiver associado a algum objeto do nosso formulário, ele vai aparecer as propriedades. Então eu quero manipular, eu quero alterar a propriedade caption. Eu vou colocar aqui um valor para ela. Então eu sempre vou fazer assim, ó, o nome, ponto, a propriedade. Agora, se eu quero atribuir, eu vou colocar igual. Aí, como é um texto, eu vou colocar entre aspas, abre aspas, aspas dupla. Vou colocar aqui resultado do cálculo e fecha aspas. Vou fazer isso. Ao clicar o botão, ele vai alterar aquela propriedade, né? Vai alterar o caption, né? Aqui eu vou dar um enter aqui para dar um espaço aqui também. Vou retornar, vou pressionar F5. Tá aqui, ó, resultado. Quando eu clicar, ele vai mudar para o que a gente definiu aqui, ó. Cliquei, tá vendo? Pronto. Então, esse código faz isso, mudar o caption. Bem simples. Coloco no modo design, venho aqui. Agora é o seguinte, o caption ele vai ser sempre o resultado do cálculo desse valor que o usuário vai digitar por esse valor, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, tirar esse texto, tirar esse valor, e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, txt valor 1, lembra que é o nome daquele, isso aqui, olha, valor 1, txt valor 2. Eu vou colocar, vou fazer uma soma aqui, txt1 mais valor 2. Aqui eu poderia colocar a propriedade dele também, que é a propriedade desse txt valor 1, no caso quando eu quero trabalhar com o valor que o usuário colocou dentro dele, eu coloco ponto value, né? Mas eu não preciso, porque
por padrão, quando eu me referir dessa forma sem a propriedade, ele já vai entender que eu estou querendo utilizar essa propriedade. Então, assim, para encurtar mais o código, eu não preciso digitar, mas se quiser digitar também não tem problema. Então vamos lá, eu vou somar o txt valor 1 que tem dentro dele, mais o txt valor 2, né? Então vamos lá, vou colocar aqui no modo execução, aí eu vou colocar um número aqui, ó, 5, e aqui vou colocar 2, eu vou clicar em calcular, observe, ele colocou 52, né? Quer dizer, ele não somou, né? Ele não somou 5 mais 2, ele concatenou 5 mais 2. Isso acontece por quê? Porque ele está entendendo que o valor que existe lá dentro é um texto. E aqui no caso ele fez uma concatenação, né? Quer dizer, ele uniu um valor com o outro, né? Fez apenas isso. Outra maneira de concatenar é essa daqui, ó, colocando esse izinho aqui. Então, mas aqui eu não quero concatenar, né? Eu quero é somar. Agora que a gente vai entrar noutra questão aqui, as variáveis. Tipo assim, as variáveis, ela é tipo assim, é você usar uma parte da memória do computador para armazenar uma informação e depois você resgatar ela. Quer dizer, você vai definir essa variável, você vai definir um valor para ela, você vai passar esse valor para depois você usar esse valor que está lá. Quer dizer, você criou a variável na memória com um valor, ela vai ficar lá e depois você vai buscar, certo? É bem simples assim. Pode ser um pouco confuso no começo, mas a ideia é só essa: armazena o valor, depois busca. Então, para a gente criar uma variável aqui no VBA, você não precisaria fazer isso, mas dependendo da forma que você configurou o seu sistema, você precisa fazer, que é declarar a variável. Então, para declarar uma variável, eu vou colocar din, eu inserir aqui din, aí eu vou colocar o nome para ela. Eu não posso começar, tem algumas regrinhas que eu não, por nome, né? Eu não posso usar uma palavra reservada. A palavra reservada é isso aqui, olha. Observe, eu não posso usar esse nome. Esse daqui também eu não posso. Então tem que ter um nome diferente das palavras que já existem, né? Então eu não posso iniciar com números. Vou colocar aqui din. Aí eu vou colocar o nome para ela, ó. Eu sempre gosto de começar uma variável com v. Quer dizer que é uma variável ali, variável normal, né? V. Vamos dizer que eu vou colocar aqui parâmetro 1. Vou colocar esse nome parâmetro só para a gente saber que é o valor que o usuário passou, né? Eu dou espaço depois que eu definir o nome. Aí eu vou definir agora o tipo dela. Para me definir o tipo, eu vou colocar as, porque aqui você sempre vai ver isso. As em inglês é como, né? Então aqui como, aí eu vou definir o tipo. Ela vai ser do tipo, aqui tem vários tipos para número, tipo longo. Longo é um inteiro longo. É só aceita números inteiro e longo. Integer é um número inteiro, só número inteiro. Aí tem o double, que é tipo um duplo, vamos dizer assim, é um número maior. O maior que existe é esse daqui, que pode armazenar a maior quantidade de número. Depois vocês vão ver essa questão de tipo de dados, né? E tem também o single, que se você quiser armazenar um número decimal, ele aceita o número decimal. E tem o byte, que é um tipo também bem pequeno, que ele só aceita de 0 a 255 números. Estou falando só de números. Então, dependendo da sua necessidade, você vai ter que saber qual a capacidade da sua variável, né? Que se você colocar, por exemplo, do tipo byte, você não pode armazenar o número 256 nela, então ela vai ficar bem limitada. Você tem que ter certeza que vai armazenar só até 255, cara. O número maior dela é o 255. Então aqui o ideal para nós aqui seria o single, né? O single, porque ele tem a capacidade de somar números decimais, né? Então a gente pode deixar até o single aqui já como o tipo da nossa variável, né? O segundo vai ser o parâmetro 2, que vai receber o valor do txt valor 2, vai ser single também. Agora é o seguinte, nós apenas declaramos a nossa variável. Agora vamos definir o valor para ela. O parâmetro 1 vai receber o valor que está em txt
txt valor 1. Aqui eu posso colocar dessa forma, né? Eu posso colocar sem também, que ele vai entender que eu sempre vou eu sempre quero utilizar o que existe dentro daquela caixa de texto, né? E aqui, para não demorar muito, eu vou copiar e colar aqui, olha. Aqui vai ser a nossa variável v parâmetro 2, que vai pegar o valor do txt valor 2, certo? Agora aqui que eu faço a soma, eu vou somar o parâmetro 1 mais o parâmetro 2. Bem simplesinho aqui, olha. Eu declarei a variável, aqui no caso eu coloquei um nome para ela, defini o nome e o tipo dela, né? Então ela recebe esse tipo de valor. Aqui eu defini o valor que ela vai receber, que no caso vai ser o valor que está na caixa de texto txt valor 1, e aqui a próxima da mesma forma vai receber o valor na caixa txt valor 2. E aqui no resultado eu vou exibir o resultado, ó, que vai ser o que? A soma do parâmetro 1 mais o parâmetro 2. É aqui que ele faz a soma de fato, né? E já exibindo na label resultado, né? Na lb resultado. Vamos ver se funcionou agora, né? Vou colocar aqui, colocando no modo execução, que é o modo formulário. Já tem o valor, né? Quando você já digita, já fica lá. Só se você sair que ele não fica mais. Tá. Então, agora aqui é o seguinte. Coloquei o valor, cliquei em calcular, vamos ver. Somou. Perfeito, né? Então é simples, assim, a questão é só de você, nesse começo, se atentar aos detalhes. Porque parece simples, mas quando a gente vai fazer sozinho, o trem começa a complicar, a pessoa se perde, né? É só entender o que é cada coisa, né? Declarei uma variável, né? Porque eu preciso de duas, né? Que vai receber igual aqui, ó. A variável parâmetro 1 recebe esse valor e a variável parâmetro 2 recebe esse valor, né? Aqui, olha, que aqui é a txt valor 1 e aqui a txt valor 2. Estou começando bem devagar assim porque eu sei que esse início é meio complicado, é meio difícil. Se a pessoa não tiver paciência ou prestar bastante atenção nos detalhes, ela pode ter desistido da programação, né? Mas é isso aí, se você tiver interesse, você não vai achar também tão difícil assim. Se achar, você vai insistir que você vai conseguir. Eu creio que todo mundo consegue. Isso aqui não é uma coisa assim de outro mundo, né? Então basta ter foco mesmo, interesse, que você consegue. Então tá. Agora eu vou andar um pouco mais rápido. Já que foi definido aqui o conceito das variáveis, né? Mais para frente eu vou falar um pouco mais das variáveis. A questão do escopo dela, né? Até onde você pode usar ela, por exemplo. Essa variável é chamada de variável temporária. Quer dizer, aqui eu defini o valor para ela, né? E aqui eu recuperei o valor dela, o valor que foi colocado, né? Porque se eu não fizer isso, ele vai, tipo, eu vou comentar essa linha. Para me comentar, eu coloco aspas simples no começo da linha, que ele comenta a linha. Quer dizer, a linha não vai ser vista como código, mas sim como um texto aqui que o programador usou apenas para colocar um lembrete aqui, né? Então aqui é um comentário, não é um código. Se eu fizer isso, olha, vou calcular, ó, deu resultado 0, porque eu peguei o 1 e o 2, só que o 1 e o 2 não tem nada, né? Porque eu não passei valor nenhum para ele. Então aqui ele exibiu como resultado 0, porque não existe nada, não foi passado nada, então é 0. Tá certo, tá? Não tem nenhum erro. O erro aqui foi o programador que não definiu o valor para a variável, né? Que vai receber o valor do txt valor 1 e a outra vai receber o valor do txt valor 2. Simples, tranquilo essa parte aqui, né? Então tá. Observe que eu estou sempre alternando aqui Axis e VBA. Bem, agora vamos começar um pouco aqui, vamos dizer assim, a complicar, né? Vamos complicar aqui porque está muito simplesinho, né? Vamos dizer, a nossa calculadora aqui ela não precisa só somar, né? Não vamos apenas só somar. A gente vai também multiplicar, dividir e subtrair também, né?
Vamos lá. Para fazer essa questão aqui, eu vou agora criar aqui 4 campos, 4 botões diferentes, né? Que é o botão calcular. Eu vou criar aqui mais. Eu posso criar até baseado nesse daqui também, né? Para não ter que desenhar novamente, eu vou só copiar e colar. Aqui vai ser o botão da soma, né? Vou colocar aqui soma. Vou deixar um pouquinho menor. Criar aqui 4 botão aqui. Aqui vai ser o subtração, né? Esse trem aqui vai ficar um pouco grande, né? Vou colocar ele, arrastar um pouco para cá. Vou colocar ele assim, olha. Como os nomes são grandes. Esse aqui também eu tô fazendo de propósito assim, porque vou colar aqui embaixo. Aqui é a multiplicação. Eu tô deixando meio bagunçado porque lá na frente, quando a gente criar mais controles, eu vou ensinar como que organiza direitinho o layout da tela, para não ficar com essa coisa toda desalinhada igual tá aqui, olha. Aqui vai ser a divisão, né? São as 4 operações básicas aí. Divisão. Então aqui eu vou, para facilitar o nosso código, né? Porque observa que tudo tem nome, né? Eu vou nomear os botões, né? Que vai ser o botão soma, BT soma, BT subtração, tem aqui não veio direito, subtração, BT multiplicação, sem caractere especial, viu? Que é o C cedilha acentuada, para não dar problema isso aqui. BT divisão. Aí, temos aqui agora as 4 operações, né? Agora em cada um deles a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez aqui, olha. Né? Para o botão calcular. O botão calcular só está somando, só isso. Então a gente já pode usar o mesmo código, né? No botão calcular, vamos aqui evento, ao clicar, vemos aqui construtor de código, vamos lá, já criou aqui a sub para o botão somar, né? Então aqui eu vou só repetir o mesmo código aqui, olha. Tá aqui. Repetir, vai fazer a soma normal, ó. Vamos dizer aqui, ó. Clicar aqui, 7, né? Se eu mudar aqui, ó, 10 com mais 5, 15, né? Tá certinho. Aqui não tem segredo, né? A subtração, né? Vai subtrair, né? Então, qual a jogada aqui? Vamos aqui, ao clicar, né? Você já sabe fazer isso. Tô no botão subtração, BT, subtração, código, ok. É a mesma lógica. Então, em vez de você somar aqui, porque vamos dizer assim, a jogada tá aqui, né? Nesse sinalzinho aqui, que o VBA vai entender que você quer somar. Então, a definição aqui é a mesma, a definição do valor da variável é a mesma, né? Que vai ser vindo do mesmo campo, o mesmo esquema, né? Então aqui no botão subtração, BT subtração, a gente vai fazer o mesmo processo, mudar apenas aqui. É bom que vocês digitem isso aí, eu não vou digitar para não perder tempo, mas é bom que vocês digitem, porque vocês fazendo isso é um exercício para aprendizagem, né? Então é bom que vocês vão fazendo a mesma coisa que eu fiz no primeiro, digitando mesmo, que isso ajuda na compreensão, né? Então aqui a subtração, já criei o código para ela. Quando eu clicar aqui, ó, subtração, ele vai mostrar 5. Vou colocar aqui 17 menos 5, vai ser quanto? 12, né? Tá certinho, né? Então, voltando aqui, eu vou criar agora o código para o botão multiplicação. Ao clicar, né? Cliquei aqui, ao clicar, criar mais um evento, mesma coisa, então é só repetindo. Vou pegar qualquer um deles aqui que já está feitinho, vou colocar aqui na multiplicação e só mudar aqui o símbolo, né? Simplesinho. Testando. Agora aqui colocar 4 vezes 5 vai ser quanto? 20, né? Vou colocar aqui 10 vezes 3, 30.
Tá ok, né? Divisão, a mesma coisa. Clicar, já o código. Aqui é só a repetição agora. Pego qualquer um desses aqui que está prontinho, feitinho. Vou lá. Agora vou usar a divisão, né? E observe. 10 dividido por 3, 3,3333. Ok. 30 dividido por 3, divisão 10. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo aqui, para não ficar muito longo, eu vou passar apenas isso, né? Eu quero que vocês pratiquem aí. Se tiver alguma dúvida, pergunte, né? Pode perguntar lá no canal também, que ajuda o canal a crescer um pouco também, né? Mas é isso. Próximo vídeo a gente vai avançar mais um pouco, né? E não é tão complicado como vocês viram aqui, né? É só a questão de você entender cada detalhe, entender o que você está fazendo, né? Porque você não precisa só repetir o que eu estou fazendo, você tem que fazer entendendo o que você está fazendo. Isso é muito importante, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só me acionar.